get it, 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 get it. Quero ver você mandar na razão. Pra mim não é que é notícia que abala o coração. Quero ver você mandar na razão. Se toda hora é hora de vir a decisão, eu falo agora. Juro mundo, fato consumado e vou embora. Não quero mais e mais e mais me aprofundar nessa história. Arreio meus anseios, percorrer e vivo de memória. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Eu quero é viver em paz. Por favor, me beija a boca. Que louca, que louca. Se liga no samba, muito boa noite. Estamos aqui no canal 14 toda quinta-feira às 22 horas nesse meu, no seu, no nosso Se Liga no Samba. Boa noite, João Sérgio Rodrigues. Boa noite, Jaime. Boa noite a você que nos acompanha. Estamos aqui mais uma quinta-feira de férias, garotada em casa. Bom para aproveitar música boa, um samba de qualidade. Jaime, conta pra gente quem é o nosso convidado. Hoje o nosso convidado muito especial, George, do grupo Samba Look. Semana passada nós tivemos aqui César Gonçalves e Lauro Carmona, que fizeram um passeio na música popular brasileira e paraense. Eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente com o George. Boa noite, George. Boa noite, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. E eu estava pensando um pouquinho antes de começar, né? Poxa, que maravilhoso privilegiar e incentivar e homenagear os artistas da terra. Parabéns, viu? É Muito isso bacana. que a gente, desde o início do programa, desde quando a gente começou com o projeto, nós pensávamos, né, em valorizar aquele artista que às vezes não está com uma carreira consolidada, com vários CDs gravados, audiovisuais e por aí vai, né? E assim, isso foi se transformando numa realidade no programa, porque o que acontece? Hoje muitos músicos estão com seus trabalhos, sim, nos bares, nas casas de show, até têm seus projetos gravados, mas às vezes não tem a oportunidade de chegar, por exemplo, numa TV aberta. Tem muita gente que nos assiste, mas que não tem a internet, que não acessa, né? A gente tem um público gigantesco no Se Liga no Samba, das pessoas mais velhas, mais idosas, que estão nesse momento nos assistindo. bacana, Eu acho que é um que bacana. privilégio, não só para você, mas para a gente enquanto Que bacana. apresentador, né, João? Com certeza. Deixa eu... Só um comentário, né, para quem escutou a música no início. É uma música de Djavan, Fato Consumado, e eu sou apaixonado pelo trabalho do Djavan, porque ele acaba andando por esfera do samba, do reggae, do funk. É um artista que eu sou apaixonado. É uma inspiração musical tua? Também. É porque a minha história ela é bem diferente. Eu venho Começa do... contando pra gente. Pois é, eu venho do violão erudito, fiz Carlos Gomes, Emufta, então eu tocava coisas bem diferentes, assim, bem instrumental. Hoje eu não sou um artista do instrumental, eu faço alguns trabalhos, mas eu não sou um especialista da área. E aí, aquela coisa dos seus 17 anos mais ou menos, amigos, inclusive o meu pandeirista, não sei se vocês conhecem, quer dizer, com certeza conhecem, para mim, um dos melhores cantores da nossa terra, o Arnaldo Buda. Ele era meu pandeirista. Tem que vir aqui, hein, Arnaldo Buda, fica o convite, hein? Aí nós montamos aquele grupo, foi muito bacana aquele início, carrega a caixa, vai para um lado, vai para o outro, depois... Aí quando terminou esse período, eu entrei na parte de trabalhar com voz e violão, aí acompanhei Gigi Furtado, Simone Almeida, Reginaldo Viana, que foi um leque, assim, que me jogou para conhecer toda essa turma, para acompanhar a Fafá de Belém, tudo. Aí eu fiquei um bom tempo distante do samba e pagode. E depois eu retornei. Fiquei quase 10 anos no grupo Cabanagem. E vocês com certeza conhecem o trabalho do Luciano Cachorrão, que é uma lenda aqui na nossa cidade. Com certeza. Jorge, tua origem musical você acabou de expressar pra gente, mas na tua infância, o que era que o George escutava? Fiz um aquecimento com essas músicas que aí não é mais tão comum ouvir essas músicas, né? Mas eu amo, tipo isso aqui, ó.
temos tudo que queremos. Como é difícil o desejo de amar. Você que nunca soube o quanto eu te quis, e não me coube, não me viu raiz, nascendo, crescendo nos terrenos teus. Eu da janela olhando a rua, perguntando à lua onde você foi amar. E nós que nem soubemos nos querer de vez, estamos sós, laçados em dois nós. Do que é meu beijo, o outro é lábio seu. Não sei sair cantando sem cantar você. Eu sei cantar, mas conto com você. Eu vou seguir, mas vou seguir você. Queria assim sabendo se a gente se quer. Queria me rimar no teu colo, mulher. Vencer a vida de onde ela vier. Ganhar no seu chegar, um chegar meu. Dá de mim o homem que é teu. De abrir um refrigerante, né? Isso ele disse que ele fez o aquecimento. O aquecimento foi Tadeu Franco, nós dois. Por que você diz que não é tão comum hoje em dia? Eu trabalho na noite, né? Não, 28 anos mais ou menos. Sou bem velhinho. E aí, quando eu saía com minha mãe, com meus familiares, eu percebia que tocava muito essas coisas. Tipo, eu quero ver, sem mandar. Eu escutava muito essas músicas. E hoje, quando eu saio, eu não escuto mais essas músicas. Mais raro, né? É bem difícil, né? Acho que o cenário musical foi mudando e o mercado foi trabalhando de maneira que essas músicas são maravilhosas, eu amo, né? Mas já não toca com tanta frequência. Jardim da Fantasia, que eu tava aquecendo, que eu adoro. É uma música assim que tem uma melodia, uma harmonia, uma nuance, um conjunto tão maravilhoso, mas se eu tocar para uma pessoa de 20 anos para baixo... Tu achas que isso, Jorge, é por conta da tua formação ou por conta do que realmente hoje a música vive? Eu acho que é o que a música vive. Lógico, quando eu tiro para tocar em alguns lugares, eu percebo que algumas pessoas se identificam. Eu não acredito. O cara bate logo o pau, né? Essa música aí eu não acredito que você tá tocando. Mas no geral, povo não. Alguns passam até a admirar, dizem, olha, interessante, que letra, que música, qual o nome? Várias vezes quando eu toco as duas, chega alguém e diz assim, você poderia falar o nome dessa música, por favor? E o artista, aí às vezes eu até pego o celular e coloco lá no YouTube pra pessoa conhecer o trabalho, né? Tem músicas aí impressionantes, assim também como regionais, né? Tem músicas assim do Valdemar Henrique que eu sou apaixonado. Depois eu posso até tocar uma, né? O programa é seu. Que eu sou apaixonado. Por exemplo, Irapuru. Eu acho maravilhosa essa música. A métrica, a dinâmica, o grito do pássaro que ele pensou, né? De maneira... Então, mas assim, Caetano, Djavan, Chico, nos bares, na noite já não rola mais do mesmo jeito. Infelizmente. Legal. Tu acha que é o contraponto do lance do viral hoje dentro da música, dentro das composições, que a gente está perdendo essa essência de música popular brasileira, de qualidade,
pra só ter essa música chiclete que cabe numa coreografia Pois de é, rede eu social? sou musicoterapeuta, né? Inclusive eu atendo numa clínica. E aí tem uma teoria que fala o seguinte, que agora a velocidade de processamento, né, das pessoas está muito, muito rápido. Então, do filme à música, quando você não entrega logo tudo, parece que não causa interesse no ouvinte. Isso é bem complicado, mas acontece até com... Eu parei em 70% de assistir filme de drama, porque parece que a coisa não acontece logo e você acaba se desinteressando, e eu vou me policiando em relação a isso, porque é necessário, né, você pegar vários conteúdos, entender vários mundos aí, eu acho muito bacana. A própria tecnologia, ela já nos adapta a esse momento, né? Tu vai no áudio do WhatsApp e por exemplo, um abraço para minha mãezinha que tá me assistindo, mas ela fala muito rápido, mas eu vou escutar o áudio dela e eu coloco no Dojo lá, entendeu? E às vezes eu tenho que, não, calma, deixa eu escutar Alguém o áudio, liga pra né? gente, a gente É tudo muito dinâmico. diga, né? Tipo, seja direto. É tudo muito dinâmico mesmo. Não bate mais aquele papo, não. Sim. Né? Dei a mensagem, é interessante isso. Posso tocar do Wanda Henrique? Claro, eu já ia te pedir. Eu estudei no Colégio Ideal 1000 anos atrás, aí tava aprendendo a tocar violão, o Salomão foi tocar lá, né? E aí ele começou o negócio do... Eu fiquei apaixonado. Eu falei, eu quero aprender a fazer isso, não sei quando. Certa vez de montaria eu desci o Paraná, pouco que remava não parava de falar. Ai, ai, não parava de falar. E caboclo falador me contou do lobisomem, da mãe da vida do Tajá, do Jurutaí que se ri pro luar. Ai, ai, que se ri pro luar. E caboclo falador que mangava de visagem, que matou surucucu, jurou com pavulagem, que pegou Irapuru, e pegou Irapuru. Caboquinho, meu amor, arranjou pra mim, andou roxo pra pegar, cozinha assim. O danado foi-se embora e não quis me dar. Vou juntar meu dinheirinho pra poder comprar. No dia que eu comprar, esse caboclo vai sofrer. Desassegar o seu bem querer, o seu bem querer. Ora, deixa isso pra lá. Maravilha, bate palma aí. Seu Se Liga no Samba, toda quinta-feira às 22 horas aqui no Canal 14, hoje com o George do grupo Samba Look. Primeiro ele está mostrando a carreira dele, né, o início de tudo. De onde tudo começou. A gente vai chegar no samba, né? Você, a primeira vez que eu te vi, George, foi como arte educador. Não me lembro se foi numa escola, verdade, né? Você trabalha no segmento ainda também? Trabalho. E esse trabalho, eu sou professor do Colégio Santa Rosa, um abraço pro pessoal do Santa Rosa, do Colégio CESEP, trabalhei muitos anos na equipe, enfim, sei que é da... Acho que foi no da Colégio área... Gentil que eu tive, eu não recordo. Isso, eu também trabalhei quase 10 anos no Gentil. Legal. E a gente... Porque eu tenho uma formação, né, em música, mas eu também sou administrador e sou musicoterapeuta, então... Uniu. Eu trabalho todas as áreas, o pessoal me encarna que eu sou o Júlio do pai do... porque eu trabalho de segunda a segunda, né? Mas é interessante isso, porque tá perguntando sobre os alunos, ou melhor, sobre o público em relação à música, e eu percebo também que alguns pais eles já estão fazendo um trabalho inverso muito bom, mostrando algumas vertentes musicais. Então, o aluno chega e diz assim, professor, você sabe tal música do Chico? Mas é um aluno de 7 anos, de 8 anos, que conhece Chico, conhece rock, conhece, por exemplo, um dia desse me pediram, tinha um aluno, tem até o vídeo, ele do maternal, ele cantava meu amigo Tchai, maternal. Aí eu, legal. Entendeu? Então, nas escolas eu percebo e começo a identificar que existe assim já um sentido contrário também, não pegando só o que é chiclete, o que é mecânico, o que é rápido, o que é dinâmico, e fazendo os jovens, a nova geração também conhecer
outros tipos. O Arraial do Pavulagem é uma prova disso, né? Sim. Muitas pessoas vão conhecer, vão entender. A gente está ainda, né, quer dizer, saiu da época junina, do mês de junho em si, mas assim, eu vou colocar aí 12, 13 anos para cá, eu acho que todas as escolas, na sua festa junina, tem uma apresentação do Arraial do Pavulagem. Isso é muito massa. Isso é É maravilhoso. muito bom. Como eu trabalho com adolescentes, eu sempre, na aula, falando justamente da festa junina, eu digo que, por exemplo, a festa junina do norte é totalmente diferente da festa junina do Sim. nordeste. Aí eu falo, ó, lá você não vai ouvir carimbó, né? Porque é uma coisa... Lá também não vai ter, acho que tem uns 15 anos ou 20, que sempre também tem algo da Joelma, não é verdade? Aqui tem que ter. E aí eu digo, olha, lá não, provavelmente não haverá. E é muito bacana quando a gente percebe, por exemplo, carimbó, lundu, Siriá, né? siriá, próprio carimbó, e agora Arraial do Pavulagem, esse boi, né, que eu fiz. É maravilhoso. Jorge, você falou que passou muito tempo, né, distante do samba, né, vamos dizer Muito, assim, né, muito. da música em si, do samba. Como aconteceu esse teu retorno, né, para o samba? Quando foi que o Jorge se identificou com o samba e a partir daí percebeu a questão do canto, né? Você cantava, porque você começou tocando. Na verdade, eu não acompanho muita gente. Eu tive a honra, através do Cabanagem, de acompanhar Crigo, Delso Luiz, Neguinho da Beija-Flor, Dominguinhos, muito artista. E eu fico até hoje, eu disse, poxa, que bacana, né? Que a música consegue fazer esses encontros, né? Maravilhoso. Mas é verdade, eu fiquei muito tempo tocando com o Reginaldo Viana. Ele me apresentou para muitos artistas e eu entendi. Hoje eu sou professor, por exemplo, do filho do Adalber Carneiro, que eu era fanzaço, que vocês conhecem o Adalber Carneiro, né? O baixista. Vou na casa dele, ele... Maravilhoso. Aí depois, mas eu sempre amei samba e pagode, muito, muito. Tocava de tudo, mas quando eu tocava samba e pagode, até hoje, é diferente. Às vezes, nem toda vez o retorno, né, tanto financeiro quanto de projeção artística, é tão quanto os outros. Mas, assim, o prazer, uma coisa que eu acho, posso conhecer realmente pouco tempo, mas eu digo assim, deve sentir a mesma coisa, não é verdade, né? Verdade. Existe uma coisa... Por exemplo, antes de responder a tua pergunta, eu não sou muito envolvido, por exemplo, com samba enredo, né? Meu contato foi através do Cabanagem no rancho. Mas eu amo quando eu assisto numa escola, qualquer coisa, o quanto as pessoas se emocionam com as músicas e eu fico assistindo. Eu assisto mais o público do que a banda, porque tem gente que chora, tem gente que, quando canta, oh, minha grande família, eu digo, incrível, isso é alma, né? É Uma coisa. alma. Mas assim, aí eu disse, não, mas peraí, tá faltando alguma coisa pra mim, eu quero. E aí eu lembro que meu aniversário foi um amigo chamado Volney, e ele apareceu lá e ele disse, olha, tem um grupo pra gente tocar e tal. Eu, tá, bora, quem é e tal? Era um grupo do Vaguinho, tá? Chamado Consagra Samba e Consagração. tal. Por curiosidade, o Arthur Espíndola, ele era baterista do Consagração, mas no início do Consagração. Não, mas eu tenho uma história bem mais atrás, mas é mais ou menos isso. E aí, nesse período, eu voltei e me profissionalizei tocando samba e pagode. Mas antes mesmo dessa história com o Vaguinho e tudo, um abraço, Vaguinho, eu toquei num grupo chamado Atitude. Aí foi a primeira vez que eu, George Neto, lá da José Pio e tudo mais, né? Tive a oportunidade de tocar numa banda maior, tinha patrocínio de uma marca chamada Gasômetro, que acho que nem existe mais. E aí tocamos trio elétrico, African Bar, Bora Bora, lá tinha o Querubim, que era o Arthur, que era o Arthur na bateria e o Renato Rosa no teclado, no violão e o Guto no teclado. Eu até encarno, o pessoal fala 5 anos de Jeito Inocente, eu disse, Jeito Inocente tem quase 20 já, porque, né, foram várias formações. E aí, eu voltei a tocar com o Vaguinho, eu já dava aula no Ideal. Assim, tentando me adaptar, eu não sabia as músicas, eu tava tentando entender esse universo. E aí eles me falaram, bora firmar aqui no Consagra, e eu não podia, porque eles viajavam, e eu disse, olha, eu não vou ter como
porque vocês vão precisar viajar. Assim como fui chamado para I Love um tempo desse, e tempo desse, uns 4 anos atrás, o Nivaldo disse, olha, não tenho como. Porque toda viagem eu dou aula de segunda a sábado, então eu vou falar não, não, não e não. Então deixa quieto. Aí eu disse, não, preciso pegar ritmo, preciso entender. Aí eu fui lá, um pagode que não existe mais, que era do Grupo Esquema, ali na Curuzu, e dava lotado. Ele já tinha ligado pra mim uma vez, eu disse, olha, eu não posso e tal. Aí parece que o Deda precisou sair, tudo. E aí eu disse, olha, eu quero. Só que lá era carga horária, tipo, 6 horas de música, entendeu? Eu disse, eu quero, mas... Ouvindo a linguagem da música até sangrar. Só que eu queria pegar entender as músicas. E é a verdadeira escola, né? Pra essa... Aí eu disse, eu quero. Aí eu fiquei no sábado. E aí o próprio, era o Deda também, saiu da grande família. E quem tomava conta lá era o César, né? Eu fui lá também. Fui lá, como é que tá ele? Olha, sai. Neguinho que cantava, Neguinho San, que é meu amigo hoje, na época eu não o conhecia. Disse, olha, saiu. O violonista, quero? Eu disse, quero. É a mesma coisa, era de 6 da tarde até meia-noite. E aí eu fiquei batalhando, pegando o calo na mão, sentindo até pegar. Aí pronto, a partir daí, chamaram pra cá, chamaram pra lá, toquei no Cobra Criada, e foi que eu participei do Cabanagem, que foi a minha maior escola, né? de entendimento do que é trabalhar com música, né? Muito bom, muito bom. Muito bom conhecer Cachorrão, Maí, Fernandão, Júnior Martins, Batata, que eu amo, Bari, um monte de gente que passou por lá, Diego. Aí eu toquei violão um tempo, aí eu era meio enxerido, fez falta lá, porque o Fernandão começou a trabalhar com... professor, colega nosso também. Trabalha comigo também. Trabalhou comigo no Gentil e no CESEP também, dando aula. Aí ele precisou, eu fui pro teclado. Eu nem sou tecladista, sabe? Aí fui pro teclado, depois voltei pro violão e fiquei lá uns 7 anos. Aí tô até hoje tocando. E a última pergunta sobre como eu comecei a cantar, eu criei o Samba Look na Copa de 2018. O que acontecia? Eu já, no Cabanagem me colocaram para fazer back, e eu já trabalhava com voz e violão, mas eu não cantava samba e pagode. Não cantava. E aí teve um show no dia do jogo de um dos jogos do Brasil, lá no Conjunto Maguari, inclusive. Um abraço, Marcela, que é a nossa fã número 1 até hoje. Aí eu comecei a ligar pra turma, olha, tem um show. E nenhum cantor topou, diz, olha, não dá pra mim. Eu quero assistir o jogo, ou então eu já tenho um compromisso. E eu fechei com o estabelecimento. Eu disse, e agora, meu Deus? Eu disse, você quer saber uma coisa? Como eu já cantava um pouco no voz e violão, né? Eu disse, eu vou. E aí eu liguei pros meninos, olha, gente, tá o horário e tal, vou passar a pregar de carro. Tá, quem é que vai cantar? Eu disse, eu. E eu percebi que eles não gostaram. Até porque foi um processo para amadurecer a voz também, né? Se hoje talvez não seja tão bom, acho que na época era 10 vezes mais horrível. Porque aí eu fui estudar, fui entender. E repertório todo quebrado, que você acha que sabe uma música. Eu acho que karaokê prova isso, né? Você pensa que sabe, vai cantar, aí quando vem você atrapalha todo, e eu não sei não. Aí nós fomos, o show foi legal, com certeza eu me atrapalhei bastante, nervoso. E eu disse, pronto, eu não quero mais depender de ninguém. Porque o pessoal não pode, tem isso, tem aquilo, tem aquilo. E aí foi ganhando força. Foi nosso primeiro show, foi no Conjunto Maguari em 2018. Não vou lembrar o dia. Foi em 2018. E aí continuou. E hoje, eu estava comentando agora um pouco com o Fábio Moreno nos bastidores, que, incluindo todos os meus trabalhos, porque eu trabalho com muita coisa, eu tenho uma média de 40 shows por mês. Que legal, cara. E isso é, para nossa realidade, para nossa cidade, verdade. é algo... Muita coisa. Muita coisa. Inclusive, eu tô meio dodói da voz por conta disso, porque Rotina intensa. eu dou aula o dia todo, aí canto na madrugada, não durmo, dou aula o dia todo, canto na madrugada, não durmo, dou aula o dia... Aí uma hora a conta vem, né? Chega, né? Associa as duas profissões, o professor e o cantor. Exatamente, tanto é que os profissionais que eu vou consultar, né, eles falam, ó, eu consigo te dar uma licença, né? Para de dar aula, para de cantar. Eu digo,
tenho como. Não posso. Você conseguiria parar assim? Não tem como. Não tem como, Não verdade. tem como. Aí vai levando. Aí pronto, eu não parei mais. Mas olha, por exemplo, no período que eu falei da banda Atitude, a vocalista da banda Atitude era a Gabi Amarantos. Inclusive, um abraço pra ela. Eu toquei muito tempo com ela, puxando trio. Então, eu já andei por todos os lados da música possíveis. Toquei igreja muitos anos. Inclusive, eu tava tocando um tempo desse no show, a moça disse: consegue cantar alguma coisa porque é batizado? Consegue cantar? Eu disse: deixa comigo. Então vamos E de o música. repertório tava prontinho pro batizado. Vamos de música, vamos de música. Bora de música. George Sambinha, Correia. sambinha? Fique à vontade. É. O da semana anterior aqui o Laurindo foi com o carimbó, depois ele veio com o brega, Vou- depois ele foi pro samba. Vamos mandar uma coisa Enfim, diferente que eu fique à gosto, não vontade. sei se. Até porque essa música tem uma história. A letra é do Cazuza, a música é do Frejá, e quem gravou foi o Ney Mato Grosso. Eu hoje tive um pesadelo e levantei atento, a tempo. Eu acordei com medo e procurei no escuro alguém com seu carinho, e lembrei de um tempo. Porque o passado me traz uma lembrança do tempo que eu era criança. E o medo era motivo de choro, desculpa pra um abraço ou um consolo. Hoje eu acordei com medo, mas não chorei, nem procurei abrigo. No escuro vi o infinito sem presente, passado ou futuro. Senti um abraço forte, já não era medo, era uma coisa sua que ficou em mim. De repente a gente vê que perdeu, está perdendo alguma coisa. Mona e ingênua que vai ficando no caminho, que é escuro e frio, mas também bonito, porque é iluminado pela beleza do que aconteceu minutos atrás. Show de bola, George com a gente hoje. No Se Liga no Samba, esse programa que tá toda quinta-feira às 22 horas aqui no canal 14. Joãozinho, por favor, João. Jorge, conta pra gente algum fato, algo que te marcou nessa trajetória que tu já viste aí de tantas vertentes, tantos nomes. Tem muita história, mas eu vou contar. Eu comecei a cantar música e eu lembrei. Isso já aconteceu várias vezes, eu não sei se vocês vão concordar. Mas, por exemplo, eu fazia show no Engenho, shopping. Quando era lá no terceiro andar, e ele era meio L. Então o artista tocava de um lado e geralmente o público não conseguia visualizar. E aí o turista, depois ele pedia pra falar comigo, pedia pra não me aborrecer. E dizia assim pra mim: eu jurava que era uma mulher que tava cantando. E aí é meio diferente meu timbre de voz pra cantar samba, né? Eu não é uma voz assim, eu não tenho esse vozeirão. Minha voz é um médio, meio. Agora não, que eu já tô, como eu falei, com alguns calos, com alguns nódulos nas pregas vocais. Mas essa coisa das pessoas pensarem que não acredito que é um homem que tá cantando. Essa coisa do hoje eu acordei com medo, mas não. É uma das curiosidades. Mas tem uma coisa muito interessante também. Por exemplo, parcerias. Tem um instrumentista maravilhoso do samba do pagode chamado Carrapicho. Que eu não sei se vocês conhecem. Ele é um absurdo, tocando banjo, cavaquinho, bandolim, violão. Aí quando ele viu meu trabalho e eu também vi o trabalho dele que eu não conhecia, e começamos a conversar. Aí já tem duas férias em julho que ele liga e diz assim: George, eu ia pedir pra você uma coisa. Tu tens como me substituir esse mês de julho? Claro que não! Não, é porque eu tenho outros compromissos, aí eu toco com duas bandas e eu disse: não, eu não vou nada. Não. Tô com 30 Mas ao mesmo mas tempo, eu vou tentar, tu fala pra ele. não, mas ao mesmo tempo eu acho legal a pessoa olhar, né, para um outro artista legal. de uma outra cidade e falar: ó, ele dá conta, porque ele não ia ligar, Isso é verdade. sei lá, de São Paulo, do Rio de Janeiro, e falar: vem me substituir, se ele não percebesse que eu daria conta. Então, a minha carreira, ela confunde muito, porque realmente
toco e canto, eu toco e acompanho, eu toco com banda, eu toco... Ah, falando de festa junina, eu tenho um trabalho, um projeto, né? Trio da Roça. E aí esse mês de junho que passou, foi o mês todo tocando violão, zabumba e triângulo, nada de samba, nada de... Só música nordestina e nortista, né? Que eu acabei já entrando... Traduzindo, E tu pode relembrar pra gente aí, mês de junho? Tá recente, já tá Tem dando fala várias. ainda aqui. Tem tocar duas, tocar três, tocar um baião, pedacinho, um baião, shot e uma quadrilha. Pronto. Vamos de shot. Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim, feito espumas ao vento. Não é coisa de momento, raiva passageira, manhã que daí passa, feito brincadeira. Um amor deixa marcas e não dá pra apagar. Shotzinho, né? Baião. Se a gente lembra só por lembrar do amor que a gente um dia viveu, saudade até que assim é bom pro cabra se convencer que é feliz sem saber, pois não sofreu. Porém, se a gente vive a sonhar com alguém que se deseja rever, saudade, então se assim é ruim, eu tiro isso por mim e vivo doido a sofrer. Ai, quem me dera voltar pros braços do meu chorão. Saudade assim faz doer e amarga que nem giló, mas ninguém pode dizer que me viu triste a chorar. Saudade, meu remédio é cantar. Maravilha. Baião, quadrilha. Olha pro céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicor que lá no céu vai subindo. Outra. Candeeiro se apagou e o sanfoneiro cochilou e a sanfona não parou, o forró continuou. Show, É engraçado como o repertório junino, eu acho que ele é um dos poucos repertórios que ele é fixo, ele Ele vai embora, hein? Ele não tem esse lance do tem que viralizar, não, ele é um repertório fixo ali, né? Eu fiz um trabalho grande no São João e assim, entrava numa quadrilha, saía outra, mudava a forma como aquela música era aplicada, mas geralmente era a mesma música. É muito engraçado isso. Lembrando, ele falou uma história, né? Contar uma rapidinho. Reginaldo Viana, eu tocava com ele, aí ele falou: Jorge, tem uma novidade. Disse que você vai acompanhar a Fafá de Belém no encontro das duas imagens que tem no dia 12 de outubro. E fica lotado e é ela que vai cantar, vai ser transmitido ao vivo e tal. E aí eu fiquei meio... Mas eu disse, tá, bora. Boa. Preciso saber as músicas. Aí ele, pera aí que eu tô falando com a produção dela e tal. Aí ele falou as 3 músicas. Um exemplo, foi aquela Ô Virgem Santa, rogai. Foram 3 músicas. Ave Maria. 3 músicas. Aí eu disse, tá, mas eu preciso saber a ordem e o tom. Aí ele me mandou a ordem. Tava comigo lá, lotado, câmera pra todos os lados e eu, lá, na época eu ainda tinha cabelo. E aí eu me preparei pra tocar. E fiz o tom que ele me deu, né, no papelzinho assim, então. E ela foi entrando, um véu, uma vela. Aí ela fez assim, toca de novo. Aí eu... Ela, não, tá errado o tom, aumenta um pouquinho, tudo gravado. Ela, não, a ordem que eles passaram foi errada. E ela cantou e não tava no tom. Aí eu tive que procurar o tom dela e o Reginaldo rindo atrás de mim. Eu disse, mano, foi a ordem. Aí depois eu consegui ajustar, eu já tinha uma... Mas foi horrível o início. Sabes que o César, quando veio aqui com o Lauro, eles comentaram sobre isso, né? Às vezes, você tá tocando e chega alguém para dar canja, né? Aí diz, me dá o tom tal, né?
pede lá um Lá maior, um exemplo. E aí, nem sempre ele canta aquela música em Lá maior, e aí ferra o músico. Aí ele pergunta, mas qual é o tom que tu cantas? E às vezes o músico que não estuda, ele sabe que aquela música tá naquele tom, porque ele viu numa revista, ele sabe que é aquele tom, mas ele não sabe como cantar aquele tom. Eu acho que é bem por aí. E baseado nisso, Jorge, eu queria te perguntar assim, qual é o conselho que você dá enquanto educador para essa galera que acaba virando um músico popular? Eu vou chegar aí, falar de músico popular, por quê? Nós comentávamos antes, quando a Ordem dos Músicos foi implementada em Belém, assim, se organizou na época essa questão, hoje eu não sei como funciona, mas todo mundo tinha que se inscrever, fazer a prova, e aquele músico que não era um músico que estudava essencialmente a música, ele poderia fazer, por exemplo, a prova para cantor popular. Tu és um cantor popular. Por exemplo, meu irmão, ele tem a carteira de músico como cantor cantor popular, né? popular. Por sinal, muito bacana, igual um passaporte, né? Tá de terno lá, muito legal. Mas ele nunca cantou. Por quê? Porque ele era popular. Tu vai dizer, mas eu canto, eu sou cantor popular. Então ele tinha o direito de tirar essa carteira. Pois bem, mas o músico que realmente estudava, ele fazia a prova para aquele instrumento que Profissional. profissional, né? Eu sou um músico profissional. Beleza, hoje não tem mais essa obrigatoriedade, né? Então, assim, o resultado disso na noite, aí você pode comentar pra gente, aí eu vou chegar na minha pergunta, a gente vê músico prático, né? O cara que aprendeu a tocar um tantã, um pandeiro, escutando o que ele está escutando hoje na mídia, nas redes sociais, tá? Mas vocês que têm um tempo mais de estrada, e não só de estrada, que estudaram, sabem que aquilo ali é o básico do básico, né? Como fazer um jovem desse entender que ele necessita buscar algo a mais? Que aquilo ali realmente é o básico do básico, você como educador pode comentar com a gente. Eu até vi uma entrevista do Prateado, que é uma referência de arranjador, né, de produtor musical no samba e no pagode. Ele diz assim, ó, o músico ele precisa entender que ele estuda tanto quanto médico, tanto quanto engenheiro. Isso, eu falei médico e engenheiro, mas qualquer profissão. Você precisa estudar e se profissionalizar. Entrei de férias agora e já estou organizando todos os instrumentos. Gaita, violão, teclado, ukulele, guitarra. Porque se não estudar, além da classe musical não evoluir, porque não evolui, você, querendo ou não, tudo é um pouco competitivo, né? Se você percebe que todo mundo tá avançando, diz, não, peraí, eu tenho que avançar também. Mas se você percebe que tá todo mundo levando de qualquer No jeito, mesmo nível, né? tanto fez ou tanto faz. Aconteceu mais uma historinha rápida, eu fazendo um evento que era o Ronaldinho do Fundo de Quintal, foi acompanhar com do banjo do Grupo Raça, como é o nome dele? Delcio Luiz? Não, agora o que tá agora, esqueci agora o nome dele. Infelizmente esqueci. E aí ele disse assim, Ronaldinho tava pedindo pra não virar muito. Não, eu não quero virada, toca reto. Só que ele falava pra mim. Né? Eu só dizia pros meninos, ei, não vira e tal. Segue reto. Beleza. Terminou a parte do Ronaldinho e veio. Peço até desculpa, viu? Ele deu tanta moral, eu tô lembrando o nome dele. Aí ele subiu no palco, o outro artista, e falou assim, ó. Faz back, eu não tava com o microfone. Eu disse, não, ele falou, tu vais cantar. Aí ele pegou, botou o microfone, e aí ele brincou com o público desse, e aí eu fiquei ajudando na música. Quando terminou, todo mundo foi pro camarim, ele disse, ó, chega aí todo mundo, quero falar com vocês. E aí eu entrei no camarim e ele disse assim, eu não te conheço, não sei, não te conheço, mas daqui do camarim eu escutando, eu comentei, aí tava a mulher do Kiko, a Laís, comentei com a Laís, com as pessoas que estavam aqui comigo, eu disse, esse rapaz é professor de música, e eu não te conheço. Então, galera, vocês são maravilhosos, nota 10, maravilhosos, mas eu já percebo que você tem um estudo, então eu vou te pedir uma coisa, ensina a galera,
chama todo mundo, bora estudar, mostra, sabe? A música não para. Erlon, lembrei. Falou, ó, Eu falei Adelso Luiz porque o Adelso Luiz foi na primeira o formação. Erlon. O Ele Erlon. falou, ó, quadrado, vem aqui, tuc, tic, tuc, tic, tuc, tic, tuc, tic. Mostra pra galera que tem dinâmica, não precisa, sabe, barulhar. E aí ele fez um monte de elogios. E ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei com vergonha da turma, né? Porque tá todo mundo no mesmo barco. E aí ele pediu, ele falou, você é professor, então ensina todo mundo, mostra, bora fazer a música. E eu achei bacana isso. Bora fazer a música. Eu tentei, não deu muito certo. Né? Eu ligava pra galera, bora pra casa, bora estudar, bora ver o que a gente consegue trocar e tal, mas não deu muito certo. Porque essa predisposição tem que partir do músico. Né? Eu tô falando isso, assim, em alguns programas a gente já falou sobre isso também. A gente se torna repetitivo, mas isso é pro bem da música, porque a gente vê alguns grupos com muito barulho, não é só no pagode, né? Não é só no samba, é em qualquer segmento. Mas como se trata de algo mais percussivo, né? Você falou tudo, Então, exatamente. assim, cara, se botar um timbal lá e as pessoas, os músicos precisam entender que nem toda música ela vai pedir aquele instrumento. Né? Inclusive nas escolas de samba isso acontece. A gente vê que algumas baterias tem lá o timbal, mas às vezes o enredo da escola nem pede. Né? Aí o cara dá uma canetada lá e eles não entendem o porquê. E às vezes a gente se torna chato. Mas Jaime, tu é músico? Não. Profissionalmente não, mas eu tenho uma estrada que eu toquei na noite e continuei na música fora da musicalidade de palco. Mas, assim, isso é pro bem da música. E às vezes o próprio artista, porque eles são artistas todos, eles não aceitam isso. E às vezes tu vê algumas coisas em cima do palco assim muito sinistra, né? Às vezes até quebrar uma baqueta, o cara tá virando no surdo, a baqueta, entendeu? Então assim, meu Deus do céu. Hoje a grande referência, e sempre vai ser, de surdo, por exemplo, é o seu Antenor, né? Que é o Gordinho, que tocou muito tempo, gravou com todos, e depois virou músico do Thiaguinho. E aí todo mundo entendeu lá a forma dele tocar com os dedos, tocar o surdo dele, beleza, mas... não é só você ver, você escutar afinação. Hoje você vê muita gente tocando no surdo, parece que tá batendo um pedaço de pau, cara. Não sei se estou falando bobagem, mas eu falo muito isso. Na verdade, eu me sinto à vontade com os músicos do Samba Luke. E eu comento com toda a educação, digo, olha, quando você assiste um show das bandas nacionais que acaba se tornando referência, o som deles não fica sobrando, não é, né? Tanto é falar do Gordinho, né? Aquela coisa. E aqui, gente, é um barulho. Uma e barulheira rachando. E é um negócio, eu digo, bora com outra coisa que eu pego muito Quase no uma pé. disputa de força, né? Isso. Quem mais... Uma coisa que eu pego muito no pé da banda é velocidade. Né? Quando você vai tocar uma música. Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia assim: tu quer viver melhor. É bem na manha, é pra transmitir um negócio, tem um propósito, né? Assim como tem também. Aí aqui já é outra coisa, né? Então, e aí eu tenho um músico que ele é maravilhoso, um dos melhores músicos da nossa cidade, que é o Nivaldo, né? O Maicon. Nivaldo, não sei se ele vai lembrar. O Nivaldo, a gente tinha um futebol muito tempo na sexta-feira. E aí o Nivaldo, ele tocava lá e assim, ele arranhava um cavaco, um banjo e tal. E depois o cara se transformou, mano. Hoje em dia ele é muito bom. O Nivaldo, eu juro, ele pode até me processar porque eu tô falando verdade, mas é uma verdade. Ele pegava época das pastas, né? Não tinha celular pra você guardar os arquivos. Então, pasta com as cópias das músicas. E ele ia até em casa. Algumas vezes ele ia até descalço, que ele vinha numa bola e tal. Ele varava lá fora com a pasta. Ele dizia: como é que faz isso daqui? Como é que faz isso daqui? Aí eu já conheci um pouco, né? Nem muito, mas conheci um pouco. Dizia: olha, ali não, beleza. E isso aqui, como é que toca? Então, um interesse, um esforço dele absurdo que me impressionava, sabe? E eu falava pra todo mundo. E outra, muito educado. Ele sempre dizia: mano, menos é mais. Não tô fazendo propaganda da outra banda, mas dizia: menos é mais. A galera quer poluir, todo mundo botando células e células e fica uma barulhada só e ninguém consegue entender o que é que tá acontecendo. Então, o que eu digo pra banda? Gente,
é um conjunto. Então, somar timbres e sons, não é destacar timbres e sons. Tem um momento que talvez você dê uma... Mas se não, ó, todo mundo aqui, a voz um pouquinho acima para todo mundo escutar o que a pessoa tá cantando, e bora curtir a música. E o Nivaldo, eu sou apaixonado pelo esforço. Nivaldo, gente que gosta de estudar. César também. César, ele liga pra mim, olha, mano, faz o vídeo, César. Olha, mano, o que é que eu tô estudando aqui. Eu acho bacana que o Nivaldo liga assim e diz assim, mano, o povo não sabe ler partitura, mano. Tem que aprender a ler. O pessoal não quer estudar, mano. Não entendo isso. E aí bate com a tua pergunta, por que, né? Não rola esse interesse? Como fazer isso? Eu acho também que as escolas são primordiais. Com certeza. Até 10 anos atrás, a maioria das escolas tinha música. Agora também já estão deixando de ter. Né? Porque vai incentivando. Pode ser que o aluno... E eu sou um exemplo. Eu falo muito com meus alunos. Eu sempre fui horrível em matemática. Hoje eu já entendo alguns motivos, né? TDAH da vida e outras coisas. Mas eu sempre fui péssima. E a música me ajudou em matemática. Porque música na parte técnica é pura matemática. Parte técnica, né? Você entender as partituras, os intervalos e tudo, é pura matemática. E hoje eu me sinto bem mais à vontade com matemática através da música. Isso é legal porque, assim, a gente consegue, eu falo como educador, às vezes não enxergar a aptidão do aluno em algumas disciplinas e às vezes se despertar que às vezes nem ele sabe, ele acaba se valorizando, estudando um pouco mais e aparecendo naquele propósito lá na frente. E você falando disso, eu lembrei do Ailson Picanço, compositor paraense, né, que ganhou o samba na Grande Rio, quando homenageou o Pará. O Ailson foi aluno lá do Colégio Santa Catarina. E quando eu comecei no Carnaval, especialmente no Ligados do Carnaval, no canal, eu lembro que eu comentei com um professor de lá, né? E aí ele disse, rapaz, o Ailson foi nosso aluno aqui. Eu disse, não, mas o Ailson não foi meu aluno, né? Agora já tenho 10 anos de casa, mas na época não. Eu disse, não, o Ailson que é compositor? Eu falei, cara, esse rapaz eu não conheço, hoje eu conheço. Ele é muito apaixonado pela Beija-Flor, eu já vi umas fotos dele, ele já disputou samba na Beija-Flor, e o cara ganhou na Grande Rio, e no ano seguinte ganhou na Beija-Flor. Então assim... Olha o gabarito, né? Esse despertar aconteceu talvez pelo professor enxergar isso na escrita dele, né? Bruno Às vezes... Costa, foi esse caso dentro do Gentil, Bruno cantando Costa. nas aberturas do Bruno jogos. Costa apresentava as festas lá do Gentil, né? Exatamente. Hoje, assim, tá um passo de repente já assumiu o Boi Garantido e exatamente. aqui em Belém, né, domina verdade. a arte. É muito legal esse olhar que às vezes o professor tem e que a escola precisa incentivar. A musicalidade, a música em si deveria ser uma disciplina obrigatória, né, não optativa e tal. Por isso que algumas têm os projetos de banda, ainda bem que as escolas católicas, a maioria tem. A maioria tem, né? a maioria tem. Isso é muito bacana. Mas vamos falar do Samba Look então, né? Vamos chegar lá. Bora. Samba Look, formação do Samba Look. Jorge Neto, assim, é bem... Já mudou muito? Nem tanto. Até porque alguns músicos não estão tocando com certa frequência, mas sempre que solicitado eles estão juntos. Por exemplo, no primeiro show do Samba Look foi Jorge Neto, Picó do Cavaco, que você deve conhecer, Rodrigo Serra, quem mais, meu Deus? E Juninho, que tá agora no projeto do Samba da Feira, tudo, Sim. Juninho do Pandeiro. Sim. Né? Foi essa galera, foi o primeiro show do Samba Look. Hoje, tá Bidaia na bateria, Delcio Lima cantando comigo, Alan Cleito, percussão geral, César, às vezes no violão, às vezes no cavaco, Polica do cavaco, também em alguns momentos Ivan Bastos, vem Eric. Então assim, é bem, porque depende muito do show. Nós vamos fazer um show em Tuquara agora, interior de Baião. E aí um palco grande e tudo mais, e a gente já pensa numa estrutura maior. Aí fui tocar no mercado de São Brás, sábado, lotado. O jogo lá da Argentina, aquela... E eles já foi com outra estrutura, um quarteto, por conta do espaço, não pode ter muito barulho, porque ainda estamos nesse patamar. Bora ver
qual é o evento e qual é a estrutura que dá para trabalhar. Tu achas que hoje dá para exigir isso? Não, a minha banda, ela tem 8 componentes, eu só vou se for os 8. Fixo, né? Olha, bem, excelente pergunta. Eu acho que são opções, é como você se posiciona no mercado. Então, eu estou estudando muito sobre isso. Posicionamento de mercado. É viável? É. Nosso tom é nosso tom. Amo. E são eles, e você não vê os músicos dele tocando quebrado, de vidro. Mas mesmo assim, eles têm uma estrutura menor, dependendo do evento, e tem uma estrutura maior. Eu acho excelente. Só que eu ainda. Como é que eu posso dizer? Eu vejo que pro samba look ainda não é o caminho. Para o samba look ainda não é o caminho. Até porque quando eu mostrei o repertório aqui, a gente abraça muita coisa. Se eu decidir falar é isso, eu preciso que o mercado da cidade tenha espaços para fazer isso. Eu não posso depender de uma casa de show para tocar com a banda completa. Por exemplo, eu fui contratado por um parque aquático. Eles queriam só axé. Bora fazer só axé. Aí foi outro tipo de trabalho, foi outro tipo de estrutura, aí pega a dançarina e faz aquilo. Eu sou muito, que nem é tão interessante, mas eu sou muito com a maré, eu vou muito com a maré. Acho que é isso, O que você precisa, o que precisa. Fizemos o casamento de uma pessoa maravilhosa, a Glaucia. Olha, eu quero isso. Então você terá isso. Vambora. É, desse jeito. Então vamos de música, daqui a pouco Bora. a gente vai se despedir, mas ainda tem música, depois a gente vai. Então um sambinha aqui. Sorri pra mim, porque preciso enganar a dor, surpreender o mal interior. Qualquer motivo pra me libertar e enxergar o facho verde da esperança, a luz que há de iluminar por onde eu tenho vontade de passar. Outra. Responde se me quer de verdade. Tão longe minha felicidade se esconde nos caminhos sem rumos da indecisão, por onde andaram as batidas do teu coração. Maravilha. Fã de quintal é fã de quintal, né? Ó, Tem que beber dessa conhece. fonte, rapaziada nova, tem que beber dessa fonte. Eu sou chato com Conhece. isso, sou chato com isso, hein? Rapaziada nova, tem que beber do fã de quintal, vai buscar um pouquinho mais lá atrás e escuta também os pagodes atuais, né? Eu sou um pouco péssimo com nome, viu? Mas vou contar uma outra historinha. Depois dessa história com o Erlon, as redes foram e aí comentaram, né? Fundo Digital vinha fazer um show no hangar, Fundo Digital e Revelação. E aí, uma pessoa em comum, inclusive amigo do Kiko, fez um almoço para a galera do Fundo de Quintal, na casa dele, no apartamento ali, perto da Noite Barroso. Eu tô em casa, o Kiko fala: George, tá fazendo o quê? Nada não, porque o pessoal do fundo ficaram sabendo que tem um careca aí que toca e tal. E aí eles quer saber se dá pra fazer Não, tá livre pra tocar? Eu disse: tô. Tá legal então, ó. Lá na casa e tal, conhecia a pessoa, né? Tá, beleza. Eu cheguei lá no prédio, eles me contaram: olha, porque eles queriam ver. E aí, imagina, eu comecei um dia desse, eles sentados almoçando, fundo de quintal, no apartamento, e eu fiz um voz e violão pra eles. Eu toquei pra eles, eu disse: não acredito. Né, tocando de tudo, eu toquei de tudo, toquei tipo... Deus se nasce. Então, o fundo de quintal me assistiu. Ó, Legal. é uma história. E aí, eu comentei depois, e aí, lembra que história falaste sobre conhecer música, pedir nota, como é que fica, que tem gente que pede. Aí aconteceu uma coisa também não muito legal nesse dia.
que depois chegou com com algumas pessoas e tal, uns cantores. E aí, o que aconteceu? O violonista do fundo de quintal pegou um violão, ficamos lá brincando depois. E aí o rapaz começou a pedir notas, só que ele quis pedir músicas. Aí ele pediu a primeira, eu não sabia, o Carlinho não sabia, o outro não sabia. Aí depois ele pediu outra música, aí eu não sabia. Aí pediu. Aí eu disse, "Mano", porque ele queria mostrar, eu acho que Claro, no fundo que de ele quintal, que ele conhecia. conhecia aquele samba. Aí ele ainda falava assim, 1961, música de. Eu disse, olha, eu não sei. É, Mas enfim, faz parte. faz Joãozinho, parte. estamos chegando no final do nosso programa. Tem uma lembrança sobre o Festival da Beija-Flor para falar. Tem. Opa! O Jate organiza, 15 de agosto, te encontro na Aldeia Cabana. Vai estar eu e Jaime Machado comandando a apresentação da seletiva, uma super transmissão do festival também, para o Brasil poder ver o nível do Carnaval de Belém, o nível dos nossos compositores e das nossas escolas. Eu ia contar depois, mas o João já contou sobre a transmissão. O Brasil todo vai assistir o festival aqui em Belém. Maravilha, Todo maravilha. mundo no ligados no Todo Carnaval. mundo ligados no Carnaval. Jorge, cara, eu ficaria aqui por muito tempo nesse papo bacana, só faltou tirar gosto aqui, né? Só faltou isso, mas assim, cara, queria te agradecer. Eu que agradeço. Pela gentileza, por ter aceitado o nosso convite. Nós somos essa simplicidade mesmo. Graças a Deus, estamos levando os nossos artistas à TV aberta, através do Canal 14, que a gente aproveita para agradecer. E parabéns pelo trabalho, que seja de mais sucesso ainda para você. Aproveito para pedir para seguir lá no Instagram. George Neto, vai lá, segue, até porque eu sempre brinco no show dizendo que só minha mãe tá me seguindo. Vai lá e O segue. Samba Look tem Instagram também, né? Samba Look, L-O-O-K. Tava pensando que é porque na hora de selecionar a música, eu pensando, isso aqui o povo já deve ter cantado, cantaram. Mas tem essa aqui, sambinha diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar o programa com George. George, muito obrigado. Esse é o nosso artista paraense. Até quinta que vem a gente se encontra. Valeu. Meu amor chorou, não sei por que razão. Meu amor chorou, não sei por que razão. Também pudera, eu não estava acostumado à vida de casado. Faço força pra ficar em casa sossegado, mas amor é tão difícil a gente se conter. Antigamente a minha vida era de bar em bar, pelas ruas da cidade a lua quando sai. Saudade vem, a gente vai e fica pela rua até o amanhecer. Mas te prometo um dia, meu amor, mudar de vida pra te consolar, pra fazer teu gosto, embora amor de gosto. Trocarei tudo que tenho pra você não chorar.